Em seu discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro apresentou o que chamou de Novo Brasil. De acordo com ele, o país estava sob ameaça do socialismo e agora, sob seu governo, trabalha para afastar a corrupção, a violência, realinhar valores e reconquistar a confiança do mundo. Ainda durante o discurso, Bolsonaro voltou a defender a teoria de que os países que o criticam têm interesse comercial nas riquezas minerais do país e disse que é uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco chamar a floresta de pulmão do mundo. Nós temos um trecho aqui. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Em seguida, o presidente brasileiro informou que o país tem 61% do território preservado. Segundo ele, a Amazônia, que é maior do que a Europa Ocidental, está praticamente intocada, o que torna o Brasil um dos países que mais protege. Ele também ressaltou que tem compromisso solene com a preservação da floresta. Sobre os indígenas, Bolsonaro afirmou que o Brasil não demarcará mais territórios além daqueles que já possui e defendeu a exploração das terras por parte das tribos. O presidente também voltou a criticar a postura das ONGs que defendem o meio ambiente. Foi um discurso recheado de temas, né, Vera? Muita coisa para a gente abordar. Diga aí. A gente tinha uma expectativa com relação a esse discurso, Vitor. Se ele seria um discurso técnico, conciliador e recheado de dados, ou se seria um discurso ideológico de confronto e de reafirmação das posições brasileiras. Ele seguiu a segunda linha, inclusive contrariando expectativas de integrantes do próprio governo. Conversei na semana passada com integrantes do Itamaraty, do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, que participaram com subsídios do discurso. Mas qual foi a escritura, qual foi a fórmula pela qual o discurso foi escrito? Esses ministérios foram instados a mandar dados, a encaminhar informações e subsídios para o discurso, esses órgãos e outros, e eles foram encaminhados para um núcleo que tratou da redação final do discurso, que era composto pelo general Heleno, pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pelo filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e o seu assessor especial para assuntos internacionais, Felipe Martins. Na hora do fecho do discurso, prevaleceu esse grupo mais ideológico, mais ligado a essa pauta do confronto e da resposta ao que se considera ataques à soberania do Brasil, e prevaleceu também a estratégia de falar para o público interno, não necessariamente para aquele fórum de chefes de estados, de organizações que orbitam ali ao redor da ONU, das próprias subdivisões das Nações Unidas e para a imprensa internacional. Então, Bolsonaro reafirmou temas da sua campanha, reafirmou a sua doutrina ali em relação ao meio ambiente, em relação à política indigenista, em relação à abertura comercial do Brasil e a prioridade para negócios com países que ele chamou de democráticos, embora ele tenha listado ali alguns que não são democracias efetivamente, como a Arábia Saudita, e um confronto com os fantasmas de sempre, os inimigos de sempre do presidente Jair Bolsonaro, a saber, a imprensa, e nesse caso ele expandiu a sua ira à imprensa internacional, o chamado globalismo, agora um novo colonialismo, mais um inimigo que ele erigiu ali, numa retórica bastante passadista, a meu ver. Também as organizações não governamentais, o marxismo cultural, todos esses fantasmas retóricos e ideológicos apareceram no discurso para surpresa de muitos, que imaginavam que ele ia usar esse palco, que é normalmente um palco que não tem grande efetividade. O discurso dos chefes de Estado não é para que se saia dali com negócios sendo firmados ou com novos acordos multilaterais ou bilaterais sendo consignados, é para que o governante dê a linha geral, praticamente estabeleça o norte para que a partir daí entrem os diplomatas de todos os países e costurem
o dia a dia dessas negociações, desses tratados, dessas relações entre os países. Então, o que o Bolsonaro mostrou ao mundo é alguém que está na defensiva, com uma retórica bastante vitimista, inclusive em relação a aspectos internos e externos, e bastante conflagrada. Ele não, em nenhum momento, fez um aceno, por exemplo, à Europa, com quem o Brasil acabou de assinar um tratado de cooperação, que é o acordo Mercosul-União Europeia, e que ainda precisa ser confirmado, precisa ser ratificado pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos dos países do Mercosul. Fez ali uma evocação da Guerra Fria e uma defesa da ditadura militar totalmente fora de esquadro, fora de época, fora de compasso. Eu achei que foi um discurso que perdeu uma oportunidade. A gente vinha falando aqui da oportunidade que o Brasil tinha de restabelecer a sua imagem no exterior, mostrar que ele tem sim um histórico de preservação ambiental, e o Bolsonaro até pincelou isso, mas de forma meio incongruente, porque ele vinha fazendo várias críticas aos governos que o antecederam, e aí, de repente, lançou o super trunfo de que o Brasil é um dos países que mais preservam o meio ambiente, se esquecendo de que, se isso é verdade, não é uma construção dos 9 meses de seu governo, e sim dos vários governos que o antecederam. Então, foi um discurso bastante ideológico, voltado para reconquistar uma parcela do seu próprio público que vinha se perdendo pelas contradições do discurso bolsonarista em relação ao combate à corrupção. Ele viu nessa chance e nesse escudo da soberania nacional, do patriotismo, etc., uma chance de reagrupar o seu rebanho que estava meio disperso. É uma pena que um presidente brasileiro vá às Nações Unidas imbuído desse tipo de objetivo tão imediatista, tão mesquinho, tão jeca, tão local, e não use um espaço que é nobre e para o qual muita gente estava atento. O Brasil estava concentrando os olhos do mundo para falar de coisas realmente globais, realmente importantes para a nossa economia, do que está sendo feito. Ele só pincelou as questões das reformas econômicas do seu governo, mal falou das oportunidades abertas com a privatização, não falou, na verdade, sobre isso, ficou ali falando de temas ideológicos e exibindo um certo ranço passadista que não combina em nada com aquele fórum. Fala, Josias. O que as pessoas de bom senso esperavam do Jair Bolsonaro era que ele aproveitasse esse discurso na ONU para desarmar o gatilho ambiental que ameaça o interesse econômico do Brasil. Mas o Bolsonaro conseguiu corresponder a 100% das expectativas de quem não esperava que ele dissesse na ONU nada de proveitoso para o interesse nacional. É difícil esperar alguma coisa de proveitosa num discurso que sofreu revisão final do Eduardo Bolsonaro, que é o filho e chanceler de fato, Ernesto Araújo, que é o chanceler de fachada, e Felipe Martins, que é o assessor internacional do Planalto. O Bolsonaro discursou na ONU como se ele pronunciasse uma dessas falas que ele transmite toda quinta-feira aos súditos dele nas redes sociais. A mesma agressividade, as mesmas obsessões. Depois de contaminar o meio ambiente com essa política antiambiental que o ministro dele do meio ambiente conduz, o Bolsonaro conseguiu estragar o ambiente inteiro. O discurso dele estava contaminado pelo pesticida ideológico. O presidente, sem nenhuma dúvida, desperdiçou o que seria a melhor oportunidade dele para retirar dessa retórica dele, da retórica ambiental, a raiva que atrapalha os acordos internacionais, que afugenta investidores estrangeiros e que ameaça a pauta de exportações do agronegócio brasileiro. O presidente desperdiçou a maior parte do tempo expondo peças do que eu chamo de um museu particular de novidades do Bolsonaro. Ditadura de Cuba, de Venezuela, numa hora como essa, Foro de São Paulo, ele mencionou até a guerra que foi travada pelos militares na década de 60, pelas pessoas que tentaram mudar o regime brasileiro, quer dizer, mais uma reafirmação dos valores da ditadura militar, tudo isso num ambiente ali meio fora de hora, não é hora para isso. Cuba é uma ditadura de quinta categoria, que não tem a menor relevância econômica, a Venezuela está no chão. Falar de Foro de São Paulo, numa hora dessa, num palanque, numa tribuna tão qualificada. E aí o Bolsonaro ficou com os olhos grudados nesse retrovisor que está estacionado na Guerra Fria e esqueceu de falar para o para-brisa, de onde o observavam
os líderes mundiais todos, os chefes de organizações multilaterais, homens de negócios que estão ávidos por aplicar dinheiro no Brasil. Essa gente estava esperando uma palavra qualquer que sinalizasse o desejo do Bolsonaro de injetar alguma racionalidade na prosa dele. Sobre meio ambiente, que era o epicentro da preocupação, o Bolsonaro limitou-se a reiterar o lero-lero inverossímil dele, negando o desmatamento, falando de um compromisso com o meio ambiente que a prática do governo dele não comprova, atacando a ONG de novo, desqualificando a imprensa, um negócio reafirmando o desejo dele de explorar reservas indígenas, insinuando que fará isso. Dizia-se no Planalto que ele não atacaria líderes estrangeiros lá na ONU. Fez papel de bobo quem acreditou nisso, atacou de novo o Macron, sem citar o nome, mas ficaram claras as menções dele ao Macron. Quer dizer, nesse momento, no momento que ele teve maior lucidez ali, foi quando ele falou da agenda econômica dele, que o Brasil está se abrindo para a economia internacional, está se integrando a cadeias globais de valor. Só que ele mencionou o acordo do Mercosul. O problema é que todo o resto do discurso dele conspira contra essa abertura econômica, que é o aspecto mais benfazejo do governo dele. Ele fala dessas coisas todas, esquecendo que não foi deslanchado no governo dele, vem de muito tempo. Esse esforço para fazer o acordo do Mercosul com a União Europeia, por exemplo, ganhou grande impulso na época do Michel Temer. Não avançou mais porque havia, naquela ocasião, uma corrupção endêmica que não deixava que nada avançasse. O extremismo ideológico do Bolsonaro é outro tipo de pesticida, mas tem o mesmo efeito devastador. Acho que, num certo momento, o Bolsonaro falou que uma das coisas que ele vem fazendo na área econômica é um esforço para conter o déficit público, o déficit fiscal. É um fato, mas ficou entendido nesse discurso do Bolsonaro que, nesse momento, o maior déficit do Brasil está entre as orelhas do presidente. E você, Constantino, gostou do discurso ou não? Vamos lá, eu tive uma visão bem diferente dos colegas, eu achei um bom discurso. Eu não tenho em tanta alta conta assim a ONU. Eu acho que naquele mesmo púlpito já passaram figuras como Che Guevara, em 64, falando que fuzilava e fuzilava mesmo no regime cubano. Já passou Hugo Chávez, enquanto era adorado pela turma de esquerda, ainda não era o demônio que hoje muitos reconhecem, né? Para os liberais e conservadores já era, mas para muitos na imprensa não. E Chávez passou lá falando do cheiro de enxofre que o Bush teria deixado. Então, eu não tenho em alta conta a ONU e esse púlpito, não. Eu acho que isso é um ambiente de retórica e guerra de narrativas, guerra ideológica e política. E, nesse aspecto, eu acho que o presidente brasileiro foi muito bem. E vamos lá, eu vou dividir em duas dimensões o discurso dele para analisar de forma muito breve aqui. A primeira dimensão é o conteúdo, o que foi dito. E a reação de muitos, chocados e falando de agressividade, onde eu não vi agressividade alguma, mostra quão doente o mundo está e quão afastada da realidade da população a bolha progressista, as elites cosmopolitas estão. Né? O discurso fala em patriotismo, soberania nacional, valores morais, família, Deus, religiões, liberdade religiosa. Fala de tudo aquilo que é bom senso para a imensa maioria da população. Isso hoje é considerado muito extremista, muito radical para aqueles que embarcaram nas narrativas progressistas, aqueles que talvez tenham achado muito bonito o discurso, aí sim, histérico, paranoico e radical daquela menina lá que eu já tinha chamado a atenção ontem, a Greta Thunberg, né, a sueca que nasceu em berço de ouro e acha que é a maior vítima do planeta. Agora, em termos de conteúdo, então, muito bom. Ele enalteceu ali os valores certos, né? Em termos de resultado prático desse discurso, aí é questionável, mas eu não acho que seja o intuito desse tipo de discurso sair dali com mais acordos, com mais recursos para investir no Brasil. Não é essa a seara para isso. Então, é questionável se o resultado prático é positivo para o país, mas do ponto de vista do que foi dito, eu aplaudo e aplaudo de pé. Agora vamos para outra dimensão, né? Em relação, e isso é uma divisão que eu vejo que muita gente não faz. Em relação ao diagnóstico dos problemas do mundo, o presidente vai na veia. Ele não ataca inimigos fantasmas. O socialismo, o Brasil flertou, sim, durante o PT e quase mergulhou no mesmo abismo que está a Venezuela.
Isso foi muito próximo. O Haddad, que é o preposto do Lula na eleição, o Lula com outro nome, teve 37 milhões de votos. Meu Deus, isso agora, ontem. Então, como assim está descartado falar em Foro de São Paulo, é ultrapassado? Não, não é. A ameaça é real. A Venezuela caiu nesse abismo, o Brasil quase flertou com esse abismo. E o presidente soube defender o caminho diferente que o Brasil vai, com uma reforma liberal, uma agenda reformista e tudo mais, né? Com livre mercado, abertura comercial, privatizações, tudo à contramão do que diz o receituário esquerdista, que é hegemônico, predominante no Brasil há décadas. Então, eu acho aí que é uma novidade, e uma novidade muito importante. O diagnóstico, repito, que ele faz é real, e os inimigos que ele ataca são verdadeiros, né? O globalismo existe, é uma ameaça, o esquerdismo, o ambientalismo histérico, isso é uma nova religião secular, né? Uma coisa perigosíssima, né? Histérica e tudo mais, que prega um governo mundial como solução para o iminente derretimento do planeta, que não existe coisa alguma. E não é científico coisa alguma, ainda mais as previsões alarmistas feitas por políticos como Al Gore, Ocasio-Cortez e companhia. Agora, reconhecer o diagnóstico acertado do presidente não é o mesmo que defender a sua receita para os problemas. E é aí que mora a diferença, que eu acho que muita gente não entende e fica perplexa depois com o fenômeno bolsonarismo, o Trump, ou Brexit, né? Eles apontam para fenômenos reais, para problemas reais. O receituário é que pode ser diferente do meu, né? O nacional populismo do estilo Bannon, essa retórica tribal, essa coisa com viés um tanto autoritário, isso eu questiono, isso eu critico, isso eu condeno. O que não quer dizer que o que eles estão apontando não seja real. Além disso, vamos lá, né? O ministro Sérgio Moro chamou de assertivo o discurso, o presidente Trump chamou de muito bom, o site antagonista chamou de discurso de estadista, e a CNA, que importa para questões mais comerciais e do agronegócio, também elogiou muito na figura do seu presidente. Por outro lado, tivemos a ditadura cubana, os corruptos da quadrilha petista, a Folha de São Paulo, que é um ícone da imprensa com viés esquerdista, essa turma toda, né, condenando, e as ONGs ambientalistas, óbvio. Então, realmente, se dividir nesses dois grandes grupos, eu acho que eu fico com o primeiro grupo, inclusive com o diretor de jornalismo da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil, que também elogiou a firmeza do discurso do nosso presidente. E, por fim, só para terminar, a ONU é o palco da esquerda caviar global. Ali é onde predomina a visão estética de mundo, a retórica, jogar para a plateia, todo mundo sair de lá se sentindo a melhor alma do planeta porque fez um discurso empolado e bonito para salvar o planeta, pobres e tudo mais, né? E não liga muito ali para resultado concreto, para a prática. Quem está entregando o resultado concreto é, por exemplo, o Donald Trump, com o menor índice de desemprego para minorias na história de 40 anos do indicador. A história sempre foi essa. A ONU é o palco de Obamas da vida, que estão de olho em Prêmio Nobel da Paz sem ter feito nada pela paz no mundo, enquanto que a direita está mais preocupada em fazer e entregar resultados. Nesse sentido, eu acho que tanto o discurso de Trump foi muito bom e o discurso do presidente Bolsonaro foi muito bom porque enalteceu esses que fazem e que entregam resultados e não estão tão preocupados assim em jogar para a plateia. Portanto, grande dia. Algo mais ou seguimos? Vamos falar de reforma Não, quero continuar falando ainda. Então vamos lá. Quero. Eu acho que não dá para categorizar um mundo assim de forma tão simples, dividir em dois grupos, fazer uma risca no chão, dizer que de um lado estão os virtuosos e de outro estão aqueles malvados. Não é dessa maneira que eu entendo o mundo. Também não acho que todo mundo que fez críticas ao discurso se enquadra na categoria ou no selo esquerdista, progressista. Eu acho que tem maneiras mais matizadas de se ver política externa e política relacionada a vários temas que foram tratados ali, que não são meramente retóricos ou meramente ideológicos, são temas que têm dados concretos e que levam a ações e a consequências concretas. Essa questão do aquecimento global, do clima, ela tem metas muito claras, com as quais o Brasil e outros países se comprometeram. Esse foi um dos temas mais fortes dessa reunião da ONU deste ano. Tem aí uma série de acordos que têm que ser ratificados, compromissos que têm de ser confirmados ou não, países que estão ali negociando inclusive mais dinheiro para causas ambientais, para questões de preservação ambiental. Então eu acho que se o Brasil tivesse chegado lá
primeiro, se tivesse feito a lição de casa antes e levado propostas para a cúpula do clima, algo que não fez, e chegado a essa reunião, a possibilidade de o presidente falar com dados mais concretos, ele não mostrou um dado que refute os dados do INPE a respeito de desmatamento, não falou nada a esse respeito. O seu discurso para conciliar meio ambiente com exploração, por exemplo, mineral em terras indígenas, é de um primarismo total, primitivismo, remonta às principais as práticas ali extrativistas e de garimpo dos anos 70, não mostra nada de inovador que poderia ser feito para conjugar as duas coisas. Então, um presidente que está descolado da economia moderna, das formas como a economia de redução de emissões, de redução de carbono, tudo isso que é ciência hoje em dia. É ciência, é política e é economia da maneira como é pensado, não meramente como algo retórico ou algo ideológico que mobiliza apenas corações e mentes de ecologistas hippies que vivem em comunidades. Não é dessa maneira que funciona. Eu acho que a gente ajudar a estigmatizar essas coisas e pintá-las com as cores ali dos clichês não nos leva ao mesmo lugar que o mundo está, a mesma página em que o mundo está. A gente está muitas páginas atrasados. O discurso do Bolsonaro teve todo ele esse tom meio década de 1970. E eu acho que isso é uma pena, porque existe ciência sendo feita no Brasil nesse aspecto. O agronegócio brasileiro está totalmente up-to-date com essas práticas e ele poderia mostrar isso, não fez uma menção a como é a mecanização do agronegócio brasileiro, a como ele é consciente na sua forma de produção e não devasta a floresta, como ele é importante para suprir aí várias cadeias de consumo de alimentos no mundo e que, portanto, tem de ser, sim, enaltecido. Poderia até ter feito uma crítica mais mordaz do que fez ao protecionismo de outros países nessa questão do agronegócio, mas passou ao largo desses dados para preferir ir na jugular do Emmanuel Macron. Então, é por essas razões que eu discordo e eu acho que o discurso foi muito ruim. E olha que eu tinha uma expectativa positiva em relação a esse discurso. Por tudo que eu conversei com várias autoridades do próprio governo, eu escrevi a esse respeito no relatório de prospecção do BR Político que a gente faz toda segunda-feira. Escrevi que a expectativa era de um discurso proativo, um discurso que chamasse o mundo a fazer negócios com o Brasil de uma maneira ali desarmada e aberta, mas não foi isso que se viu. Foi um presidente com o senho o tempo inteiro crispado, falando ali como se estocasse inimigos imaginários e espalhados pelo mundo todo. Fez uma grosseria, a meu ver, injustificável e infantil com o Raoni, que é um ancião de mais de 80 anos de idade, a meu ver, algo bobo que não precisava ser feito. Você não precisa contrapor uma nova liderança indígena a uma antiga só para demarcar qual está de cada lado da guerrinha ideológica. Isso é bobo, isso é infantil, isso é passadista. Fala, Josias. Olha, eu tenho enorme dificuldade para enxergar o traço de um estadista no personagem que fez esse discurso hoje na ONU. Ao contrário, acho que o Bolsonaro se aproximou mais do folclore da ONU, onde estão personagens como Hugo Chávez, por exemplo, do que da figura de um estadista. Deixa eu te falar do que ele falou ali. Qual era o objetivo nesse discurso? O objetivo era o presidente chegar ali e desarmar uma bomba de meio ambiente, uma bomba que ele mesmo montou, porque fez uma política antiambiental, quando ele poderia introduzir elementos de modernidade na política de meio ambiente, sem desarmar, sem desarticular o ativo que o Brasil tinha nessa área ambiental. Ele tinha que desarmar isto em benefício do interesse nacional, em benefício dos negócios. Aí o sujeito vai falar de socialismo, Cuba, Venezuela. O socialismo caiu junto com o Muro de Berlim. O problema do PT, do Brasil, não era o socialismo, era o dinheirismo. O Lula fez no Brasil um capitalismo corrupto, em que ele terceirizou o Estado brasileiro à Odebrecht. Então, a Odebrecht foi o Estado foi terceirizado à Odebrecht. E hoje, a maior ameaça de retorno deste modelo corrupto é o Bolsonaro, que não consegue colocar o governo dele numa trilha que seja diferente da trilha que foi percorrida pelo Macri, aqui na vizinha Argentina. Então, o que nós temos que fazer agora é desenvolver a economia brasileira.
Então o presidente tinha que se concentrar neste objetivo. E o objetivo hoje na ONU era desarmar esta bomba ambiental, recolocar o discurso ambiental em bases sóbrias, sem ataques, sem veneno, sem pesticidas, e retomar a vida, tocar a vida, falar do que o governo dele tem de bom. Aí fica falando de Sérgio Moro. O Sérgio Moro virou um ministro de eventos internacionais, foi citado também em outros eventos como um exemplo que o governo incorporou à sua equipe ministerial como evidência do compromisso anticorrupção do governo, e todos sabem o que o Bolsonaro está fazendo com o Sérgio Moro, desmoralizando o ministro e esvaziando os órgãos de controle. Então é um discurso fora de lugar, uma retórica retrógrada, olhando para o retrovisor e sem observar o que interessa ao Brasil e que estava diante dos olhos dele no para-brisa. Não consigo enxergar um estadista no orador que se apresentou na ONU hoje. Constantino. Olha, eu realmente tenho visão muito diferente do mundo, né? Do mundo que estamos vivendo. O socialismo é uma ameaça real, não está enterrado. Infelizmente, tem um partido comunista no Brasil, de gente que defende esse caminho, e o ambientalismo. Tem a menor chance radical de chegar ao poder, Constantino? Todo mundo todo, Rodrigo. Deixa eu continuar, por favor. O mundo todo tem esses partidos. Deixa eu continuar assim. A imprensa adora falar em extrema-direita, mas nunca fala em extrema-esquerda. Nós temos aí PSOL, PPS, Rede, um monte de gente que defende um bando de ideias, essas sim, absolutamente ultrapassadas. Gestão centralizada no Estado, esse ambientalismo xiita. Mencionar o Raoni, eu acho que foi pertinente, porque é o tipo da figura do mascote que essa galera da esquerda caviar adora curtir do luxo lá da Europa e dos Estados Unidos. Veja, se o Brasil não está na mesma página desses países, talvez isso seja bom e não ruim, porque a página desses países, hoje em dia, é uma página de, primeiro, muita hipocrisia, porque eles cresceram consumindo carvão e combustível fóssil, e agora ficam com uma narrativa que é muito um luxo de ricos. É como o discurso dessa menina da Suécia, essa pobre menina que devia estar estudando para ser alguém na vida e quer dar lição de como salvar o planeta. Olha a arrogância e a exploração que fazem de uma menina e de um movimento todo infantil que também remete ao comunismo. Mao Tse-tung também fez isso com a sua revolução cultural. O futuro está nas crianças e são adultos explorando crianças. Ou essas crianças sabem do que estão falando, ou elas entendem de ciência por trás de... você acha que não? Você acha que a menina é uma retardada que está sendo usada? É uma retardada. Rodrigo, vamos ter respeito pela criança e pela menina, vai. Pela inteligência, pelo amor de Deus, Vera. Agora, pelo amor de Deus, digo eu. Por que transformar uma menina num antípoda de um chefe de Estado? Exatamente por isso, porque a blindagem vem disso. Agora ela é uma menina e que ainda tem lá a síndrome do autismo, então não pode ser criticada. Síndrome do autismo? Nossa, olha o que você está falando, meu Deus. Ela foi acusada, ela foi diagnosticada disso. Agora, esse não é o ponto, Vera. Deixa eu só terminar meu raciocínio. O Raoni é um ícone desse tipo de mascote que a esquerda caviar no luxo, no conforto do capitalismo, gosta de nutrir, de alimentar justamente pelo feel good sensation, para se sentir bem. É que nem querer manter os índiozinhos como reserva de mercado, sim. Índiozinhos, tem populações indígenas, Rodrigo. Você tem extrema dificuldade de entender o que é diferente do que você acha. Deixa eu concluir, eu escutei você, deixa eu concluir. Claro, conclui. O presidente levou uma carta de várias tribos indígenas que pensam diferente do Raoni e do que os progressistas acham que índio quer. Eu conheço vários indígenas também. Índio quer progresso, índio quer remédio, quer ar-condicionado, quer capitalismo. Índio quer explorar, sim, a riqueza mineral daquelas terras. O que ele não quer é ser explorado pelas lideranças corruptas e pelas FUNAI da vida e as ONGs internacionais. É isso que acontece hoje. 14% do território, vocês falam que o presidente não levou dado? Levou. 14% do território nacional na mão dessas reservas indígenas, que é palco de corrupção das lideranças e que serve para alimentar a culpa. E aí você acha que colocando a exploração de nióbio lá não vai ter corrupção, não vai ter... Eu acho que tem que explorar. Não vai ter exploração dos índios, né? Veja, olha só, a cada discurso de uma Greta da vida, que aquece os corações da turma do Leblon e da Vila Madalena, tem 10 chineses felizes da vida, porque a China cresce consumindo carvão e poluindo. E a China também não é o alvo principal da Greta, que sequer citou a China. E esse pessoal todo na ONU não cita a China. Por que será? É hipocrisia, né? É porque a China é muito grande. A China não podemos, inclusive, atacar, porque é parceiro comercial. Mas quem é o maior poluente em termos relativos a PIB produzido? É a China, não é os Estados Unidos.
A solução para o problema da poluição chama-se capitalismo, tecnologia. A seita ambientalista virou um refúgio das viúvas do comunismo, que não conseguem mais atacar o capitalismo por não produzir riqueza, e agora atacam porque produz riqueza demais e vai destruir o planeta. A China não é capitalista no modo de produção, né? Na sua economia, ela não pratica nenhum, você acha, nada próximo do capitalismo. É um capitalismo de Estado, mas é capitalismo, certo? Sim, sim, e tirou centenas de milhões de pessoas da miséria desde que abraçou esse modelo com Deng Xiaoping na década de 80. Então tem de se cobrar metas climáticas da China, igualmente a de outros países. Aí você condena os chineses de novo à miséria, porque é um luxo, vamos ter energia eólica na China. Pelo amor de Deus, eu não compro o alarmismo de Al Gore, Ocasio-Cortez e companhia, Vera. Isso não é científico. Isso Mas quem está falando em alarmismo? A gente está falando em acordos que têm metas com os quais os países se comprometeram. E que eles não cumprem. Mas o Brasil assinou. Não cumprem. O Brasil assinou e, inclusive, referendou, disse que vai se manter no acordo. E não vai cumprir, como a França não cumpre, e bom para os franceses. Porque se forem cumprir essas metas, que em nada vai resultar em termos de redução de temperatura média no planeta, como vários cientistas reconhecem, vai condenar um monte de gente à miséria. Então, a seita ambientalista não me seduz, não me comove. Não adianta. Fala, José. É o seguinte, o Bolsonaro foi à ONU para melhorar a situação ambiental do Brasil. O Brasil está vivendo uma crise ambiental. Está sendo apresentado, correta ou incorretamente, está sendo apresentado fora como um desmatador, como um chefiado por um presidente que não tem a menor atenção com o meio ambiente. Ele foi lá para resolver esse problema. Ele não resolveu esse problema. Nós continuamos com o mesmo problema. Ele vai voltar. A viagem dele foi dinheiro jogado pela janela. Ele expôs bem a hipocrisia. Bom, o debate está bom. Esse é o rapidinho, Josias, por favor, conclua. Vamos lá. Então é isso, vamos lá.